O sangue escorreu mais rápido que a chuva. Vera não sentiu a dor imediatamente. Apenas o peso da cerca de arame farpado esmagando sua perna, a lama fria subindo pelo pescoço e o céu cinzento girando acima dela. Sozinha. Sempre sozinha. As mãos escorregavam no arame molhado cada vez que tentava se erguer, e os farpas rasgavam mais fundo a cada movimento desesperado. Então, mãos ásperas a seguraram. Não se mexa. A voz era grave, quebrada, como pedra raspando em pedra. Quando ela abriu os olhos, viu o rosto. Cicatrizes cruzavam a sobrancelha esquerda e desciam pela bochecha. Barba fechada, negra, molhada pela chuva. Olhos escuros que pareciam carregar tempestades inteiras, mas naquele momento, fixos nela, com uma intensidade que cortou através da confusão e da dor. O homem que todos na região chamavam de o fantasma da estrada, o homem que nunca falava com ninguém, o homem que, diziam, tinha matado alguém. Vera quis gritar, mas não saiu som. Apenas um gemido baixo quando ele começou a cortar o arame com um alicate que tirou do cinto. Os movimentos eram precisos, controlados. As mãos grandes e calejadas, trabalhando rápido sem tocar nas partes onde o metal já tinha penetrado a pele dela. Respira, ele disse, sem olhar para o rosto dela, voz ainda mais baixa. Respira fundo. Vai doer quando eu tirar isso. Ela obedeceu, puxando o ar pelos dentes cerrados. A chuva caía mais forte agora. Tamborilar constante no telhado da caminhonete velha, estacionada na estrada de terra, porta do motorista aberta, motor ainda ligado. Ele devia ter passado por acaso. Devia ter visto ela lutando na cerca caída. O arame cedeu com um estalo metálico. Ele sustentou o peso da cerca com um braço, enquanto usava o outro para erguer Vera pelo ombro, tirando-a da lama. Quando ela ficou de pé, a perna cedeu imediatamente. Ele a pegou antes que ela caísse, um braço forte ao redor da cintura, praticamente carregando ela até a caminhonete. Não. Espera. Eu preciso. Ela tentou dizer, mas ele já estava abrindo a porta do passageiro, colocando-a no banco com cuidado inesperado para o tamanho e a força evidente daquelas mãos. Tirou a própria jaqueta de couro, já encharcada, e pressionou contra o ferimento na perna dela. Segura aqui, forte. Ela obedeceu, mãos tremendo, sangue quente vazando por entre os dedos, mesmo com a pressão. Ele fechou a porta, contornou a caminhonete em 3 passadas longas, entrou no banco do motorista e acelerou antes mesmo de fechar a própria porta. O hospital fica a 40 minutos, ele disse, olhos fixos na estrada lamacenta. Você vai ficar consciente. Conversa comigo. Eu não sei o que dizer, Vera sussurrou, sentindo a cabeça pesada, visão começando a escurecer nas bordas. Seu nome. Vera. Vera Santana. Ele acenou brevemente, como se arquivasse a informação. Não ofereceu o próprio nome. Apenas continuou dirigindo, mãos firmes no volante, desviando de buracos e poças com precisão de quem conhecia aquela estrada melhor que a palma da própria mão. Você mora na fazenda do Santana, ele disse. Não foi pergunta. Sim, era do meu marido. Agora é minha. Ele não respondeu. Vera observou o perfil dele pela visão embaçada. Linha dura da mandíbula, cicatriz que descia do canto do olho até o meio da bochecha. Perguntou-se vagamente o que tinha causado aquilo. Perguntou-se por que ele tinha parado. Perguntou-se se deveria ter medo. Mas a verdade é que não sentia medo. Apenas gratidão confusa e uma estranha sensação de segurança que não fazia sentido algum. Você estava consertando a cerca sozinha, ele disse depois de um longo silêncio. Tempestade chegando. Perigoso. Não tinha mais ninguém, ela respondeu, voz fraca. Só eu. Algo mudou no rosto dele. Apenas um apertar mínimo da mandíbula, um músculo saltando. Ele não disse mais nada pelo resto do trajeto. O hospital era pequeno, apenas um prédio térreo de tijolos vermelhos na entrada da cidade. Ele estacionou na frente da emergência, saiu, contornou a caminhonete e a pegou no colo antes que ela pudesse protestar. Ela não pesava nada para ele. Isso ficou claro pela facilidade com que ele atravessou a porta automática e gritou por uma enfermeira. Ferimento profundo, arame farpado,
perdeu muito sangue. A enfermeira veio correndo com uma maca. Ele depositou Vera ali com o mesmo cuidado de antes. Recuou um passo, dois. Quando ela estendeu a mão querendo agradecer, dizer alguma coisa, qualquer coisa, ele já estava virando de costas. "Espera", ela chamou, mas ele não parou. Apenas atravessou a porta e desapareceu na chuva que agora caía com violência de tempestade completa. A enfermeira estava fazendo perguntas, verificando os sinais vitais, mas Vera não conseguia parar de olhar para a porta vazia, onde o homem tinha acabado de sair. Nem sabia o nome dele. Não tinha tido chance de agradecer. Ele tinha simplesmente ido embora, deixando apenas o cheiro de chuva e couro velho no ar. Quem era aquele? A enfermeira perguntou, enquanto empurrava a maca pelo corredor. Vera não soube o que responder. 3 dias depois, Vera voltou para casa. A perna estava enfaixada do tornozelo até o meio da coxa, 13 pontos costurando o corte profundo onde o arame tinha rasgado músculo e pele. Os médicos tinham dito que ela teve sorte, que se tivesse ficado mais tempo na chuva, poderia ter desenvolvido infecção grave, que se ele não tivesse estancado o sangramento tão rápido, ela poderia ter perdido muito mais. Sorte, eles disseram, como se fosse coincidência. Mas Vera sabia que não tinha sido sorte. Tinha sido aquele homem de cicatrizes e olhos de tempestade, cujo nome ela ainda não conhecia, que tinha parado quando qualquer outra pessoa teria apenas passado direto. O táxi a deixou no portão da fazenda. Vera pagou com os últimos trocados que tinha na carteira. Pegou as muletas que o hospital tinha emprestado e começou a subir o caminho de terra até a casa. Cada passo era uma pequena agonia, perna latejando com o esforço, mas ela apertou os dentes e continuou. Tinha sobrevivido a coisa pior. Um pouco de dor não ia derrubá-la agora. A casa apareceu depois da curva, pequena construção de madeira com varanda na frente e telhado de zinco que precisava de reparos. O jardim que ela tinha tentado manter estava invadido de mato. O galinheiro do lado tinha buracos na rede. A cerca, aquela maldita cerca que tinha quase a matado, estava... Vera parou no meio do caminho, boca aberta. A cerca estava consertada, não apenas remendada, completamente reconstruída, postes novos enterrados profundamente, arame esticado com perfeição, porteira que antes pendia de um lado só agora reta e funcional. O gado que tinha se dispersado depois que a cerca caiu estava reunido no pasto, pastando calmamente. E não era só isso. O galinheiro tinha rede nova, sem um único buraco. A lenha que estava espalhada no chão, molhada e inútil, agora empilhada organizadamente na lateral da casa, coberta com lona azul. O telhado da varanda, que tinha caído em parte durante a tempestade, recolocado no lugar. E tinha alguém trabalhando lá. Vera reconheceu a silhueta imediatamente, mesmo de longe. Alto, ombros largos, movendo-se com economia de movimento enquanto martelava pregos em uma tábua solta nos degraus da varanda. Sem camisa, apesar do frio da tarde, pele bronzeada lustrosa de suor, músculos das costas se contraindo a cada golpe de martelo. Cicatrizes cruzavam as costas dele. Muitas, longas, brancas, antigas, como chicotadas. Vera sentiu algo apertar no peito. Ela continuou andando, muletas afundando na terra fofa até ficar na base dos degraus. Ele não tinha percebido a presença dela ainda, concentrado demais no trabalho. Vera limpou a garganta. Ele congelou. Virou a cabeça, olhos escuros encontrando os dela. Por um momento nenhum dos dois disse nada. Apenas se olharam, a tempestade de 3 dias atrás ainda presente entre eles, não dita, mas impossível de ignorar. "Você não precisa", Vera começou, voz mais fraca que pretendia. "Preciso." Ele voltou a martelar, não olhando mais para ela. "Você está machucada, tem trabalho demais aqui. Eu não posso pagar, não pedi pagamento. Mas por quê?" Ele parou de martelar. Colocou o martelo no chão com cuidado, pegou a camisa que estava jogada no corrimão e vestiu antes de finalmente descer os degraus e ficar na frente dela. De perto, ela percebeu novamente o tamanho dele,
facilmente 15 centímetros mais alto que ela, ombros que pareciam poder carregar qualquer peso. Porque você estava sozinha, ele disse simplesmente. Consertando cerca. Tempestade vindo. Ninguém para ajudar. Ele olhou diretamente nos olhos dela. Agora tem. Eu não sei nem seu nome. Mauro. Só isso. Uma palavra. Sem sobrenome, sem explicação adicional. Vera esperou, mas ele não ofereceu mais nada. Apenas pegou o martelo de novo e subiu os degraus de volta para o trabalho. Ela ficou ali parada, apoiada nas muletas, observando ele terminar de pregar a última tábua. O sol começava a descer atrás das árvores, lançando sombras longas pelo quintal. O ar cheirava a terra molhada e madeira fresca. Você quer café? Ela perguntou finalmente. Ele hesitou, martelo suspenso no ar. Depois acenou uma vez, curto. Vera subiu os degraus com dificuldade, recusando a mão que ele estendeu instintivamente. Precisava fazer sozinha. Precisava provar que ainda podia. Quando chegou ao topo, estava respirando pesado, perna latejando, mas tinha conseguido. Dentro da casa ela preparou café no fogão a lenha, mãos tremendo levemente pela dor e pelo esforço. Mauro entrou depois de alguns minutos, enchendo o espaço pequeno da cozinha com a presença dele. Ficou perto da porta, como se não tivesse certeza se devia entrar completamente. Pode sentar, Vera disse, indicando a mesa de madeira no centro. Ele obedeceu, puxando a cadeira com cuidado, como se temesse quebrá-la. Ela serviu 2 canecas de café preto, colocou açúcar e leite na mesa. Sentou-se na frente dele com um suspiro de alívio quando tirou o peso da perna. Mauro não mexeu no café imediatamente. Apenas ficou olhando para a caneca, mãos grandes ao redor dela, como se absorvendo o calor. Quanto tempo você trabalhou aqui? Vera perguntou. 3 dias. Os mesmos 3 dias que ela tinha ficado no hospital. Ele tinha trabalhado sozinho, sem descanso, consertando tudo que estava quebrado, sem pedir nada em troca. Por quê? Ela perguntou de novo, mais suave agora. Ele finalmente bebeu um gole do café. Colocou a caneca de volta na mesa devagar, olhos ainda fixos nela, em vez de em Vera. Porque eu sei como é, ele disse. Voz baixa, rouca. Estar sozinho. Ter mais trabalho do que pode fazer. Não ter ninguém. Você está sozinho? Ela perguntou, e imediatamente se arrependeu da pergunta invasiva. Mas ele não pareceu ofendido. Sim. Mora onde? Casa abandonada. 5 quilômetros estrada abaixo. Ninguém usa. Consertei o telhado. Tem água de poço. Suficiente. E você... Você é daqui? Não. Vera esperou, mas ele não elaborou. Apenas bebeu mais café, olhos finalmente se erguendo para encontrar os dela. E nesses olhos havia algo que fez ela entender que não deveria fazer mais perguntas. Não ainda, talvez nunca. Obrigada, ela disse. Por tudo, pela cerca, pelo gado, pela lenha. Por me salvar. Não precisa agradecer. Preciso. Ele segurou o olhar dela por um momento longo, então acenou brevemente e se levantou, a cadeira raspando no chão de madeira. Volto amanhã, tem mais trabalho. Você não precisa... Volto amanhã, ele repetiu, mais firme. Saiu pela porta antes que ela pudesse argumentar. Vera ficou sentada sozinha na cozinha, enquanto o som dos passos dele se afastava, o portão rangendo, o motor da caminhonete ligando e depois se distanciando estrada abaixo. A casa estava silenciosa de novo, mas era um silêncio diferente de antes, menos vazio, menos solitário. Ela olhou pela janela para o quintal arrumado, a cerca nova, a lenha empilhada. Pensou nas cicatrizes nas costas dele, nas mãos que consertavam coisas quebradas, nos olhos que carregavam tempestades. E soube com uma certeza estranha que não conseguia explicar que tudo estava prestes a mudar. Mauro voltou no dia seguinte. E no outro. E no outro. Chegava com o amanhecer, quando o céu ainda estava cinza e o orvalho pesado sobre a grama. Vera acordava com o som dele trabalhando, martelo batendo, serra cortando, bois mugindo, enquanto ele os conduzia de um pasto para outro. Ela se levantava, preparava café,
tomava banho com cuidado para não molhar os pontos, e quando descia, ele já tinha consertado mais alguma coisa. Um dia era o telhado do celeiro. No outro, o gerador que não funcionava há meses. Depois, o encanamento que vazava. A bomba do poço. O portão que travava. Todas as pequenas coisas que tinham quebrado, quando não havia mais ninguém para consertar, quando o marido dela tinha morrido e deixado ela sozinha com uma fazenda que era grande demais para uma pessoa só. Ele trabalhava em silêncio, falando apenas o necessário. Aceitava café e água, mas recusava almoço nas primeiras vezes. Ficava até o sol começar a descer, então ia embora sem se despedir, apenas um aceno breve antes de entrar na caminhonete. Vera se acostumou com a presença dele. Mais do que isso, começou a esperar por ela. Acordava mais cedo que precisava só para vê-lo chegar. Ficava na varanda costurando ou limpando verduras enquanto observava ele trabalhar, economizando movimentos, nunca apressado, mas sempre eficiente. Havia algo quase meditativo na forma como ele fazia as coisas, como se cada tarefa merecesse toda a sua atenção. Na segunda semana, ele aceitou o almoço. Vera fez arroz com feijão, carne cozida com batatas, farofa crocante. Comida simples, mas farta. Colocou tudo na mesa, chamou ele, e pela primeira vez ele lavou as mãos na torneira do quintal, entrou na casa e sentou-se sem hesitação. Eles comeram em silêncio confortável. Mauro mastigava devagar, como se saboreando cada garfada. Vera percebeu que ele estava mais magro do que parecia, os músculos definidos menos por exercício e mais por falta de gordura. Quando ele terminou o prato, ela serviu mais sem perguntar. Ele não recusou. "Você cozinha bem", ele disse quando terminou o segundo prato. "Aprendi cedo. Minha mãe dizia que comida boa é um dos poucos luxos que pobre pode ter. Sua mãe estava certa. Ela morreu faz 5 anos. Câncer. Sinto muito." Vera deu de ombros, mas a tristeza ainda estava lá, familiar e antiga. "E a sua? Sua mãe?" Algo escureceu no rosto dele. Ele colocou o garfo na mesa devagar, olhou para as próprias mãos. "Não falo sobre minha mãe." O tom era final, mas não rude. Apenas firme. Vera acenou, entendendo que havia territórios que ainda não podiam ser explorados. Talvez nunca pudessem. Depois desse dia, ele começou a ficar para almoço regularmente, às vezes para jantar também, quando o trabalho se estendia. Ele nunca falava muito, mas Vera percebeu que estava começando a falar mais que antes. Pequenos comentários sobre o tempo, sobre o gado, sobre qual ferramenta funcionava melhor para qual tarefa. Uma noite, ele ficou mais tarde que o habitual, consertando o motor da caminhonete velha dela, que tinha pifado. Quando terminou, já estava escuro, céu estrelado e sem lua. Vera saiu na varanda com 2 canecas de café. "Está frio", ela disse, estendendo uma caneca. "Bebe antes de ir." Ele pegou a caneca, mas não bebeu imediatamente. Apenas ficou ali parado, olhando para o céu. Vera seguiu o olhar dele, vendo as estrelas espalhadas como diamantes em veludo preto. "Nunca vi tantas estrelas", ela comentou. "Na cidade sempre tinha luz demais." "Você morava na cidade?" "Até casar. Meu marido era daqui. Trouxe eu para a fazenda. Você queria vir?" Vera pensou na pergunta. Ninguém nunca tinha perguntado isso antes. Nem o marido, nem a família, ninguém. "Não sei", ela respondeu honesta. "Eu queria sair da casa dos meus pais. Queria ter meu próprio lugar. Achei que casamento era a única forma. Então, quando ele pediu, eu disse sim." "Você amava ele?" A pergunta deveria ser invasiva, mas não foi. Era apenas curiosa, genuína. "Não do jeito que deveria", Vera admitiu, palavras saindo antes que pudesse parar. "Ele era bom comigo, trabalhador, honesto, mas nunca me viu de verdade, sabe? Eu era só a esposa, a pessoa que cozinhava e limpava e estava lá, não a pessoa que eu realmente era." "E quem você realmente é?" Vera riu baixo, som sem humor. "Eu mesma não sei. Estive tentando ser o que os outros esperavam por tanto tempo que não sei mais o que eu quero." Mauro olhou para ela pela primeira vez desde que a conversa começou.
Olhou de verdade, aqueles olhos escuros procurando algo no rosto dela. Você quer essa fazenda? Ele perguntou. Sim, Vera respondeu sem hesitar. É a primeira coisa que é realmente minha. Não dos meus pais, não do meu marido. Minha. Eu quero fazer ela funcionar. Então vai funcionar. A certeza na voz dele fez algo se apertar no peito de Vera. Ela acreditou nele. Completamente. E você? Ela perguntou. O que você quer? Ele ficou quieto por tanto tempo que Vera achou que não ia responder. Então, voz baixa como nunca tinha ouvido antes, ele disse: Não sei mais se eu mereço querer alguma coisa. Antes que ela pudesse perguntar o que ele queria dizer, ele já estava descendo os degraus, caneca vazia deixada no corrimão. Entrou na caminhonete e partiu, deixando apenas poeira vermelha no ar e o som do motor se afastando. Vera ficou na varanda sozinha, segurando a própria caneca, pensando naquelas palavras. Não sei se mereço querer alguma coisa. Que tipo de vida uma pessoa tinha que viver para chegar a pensar assim? No final da terceira semana, um homem chegou à fazenda em um carro preto e reluzente, completamente deslocado na estrada de terra vermelha. Vera estava na cozinha quando ouviu o motor. Olhou pela janela e viu o carro estacionar perto da varanda. Mauro estava no celeiro organizando ferramentas. Ele também olhou, corpo tensionando visivelmente mesmo à distância. O homem que saiu do carro usava terno cinza, sapatos pretos impecáveis, que começaram a ficar empoeirados assim que ele pisou na terra. Tinha uns 45 anos, cabelo grisalho penteado para trás, anel de ouro pesado na mão direita. Sorriu quando viu Vera sair na varanda, mas o sorriso não chegou aos olhos. Senhora Santana, ele disse, voz alta, cordial demais. Jardel Branco, empresário aqui da região. Posso tomar um momento do seu tempo? Vera desceu os degraus devagar, apoiando-se no corrimão. A perna ainda doía às vezes, especialmente no fim do dia. Pode falar. Jardel olhou ao redor. Gesto apreciativo. Linda propriedade. Seu falecido marido cuidava bem dela. Obrigada. Mas sei que as coisas devem estar difíceis. Uma fazenda desse tamanho sozinha. Ele balançou a cabeça com falsa simpatia. Deve ser muito trabalho. Eu dou conta. Tenho certeza que dá o seu melhor. Mas vim aqui por outro motivo. Jardel tirou uma pasta de couro do carro, abriu, retirou papéis. Seu marido tinha alguns débitos comigo. Empréstimo pessoal. Ele ia usar para comprar gado, expandir os negócios. Vera sentiu o estômago afundar. Não sabia de empréstimo nenhum. O marido nunca tinha mencionado. Quanto? 180 mil reais, com juros acumulados dos últimos 2 anos. Jardel estendeu os papéis. Está tudo aqui. Assinatura dele, termos do acordo. Vera pegou os papéis com mãos trêmulas. Viu a assinatura do marido embaixo. Reconheceu a letra dele. Era real. O bastardo tinha feito um empréstimo enorme e nunca tinha contado a ela. Eu não tenho esse dinheiro, ela disse, voz saindo mais fraca que pretendia. Imagino que não. Jardel tirou os papéis de volta, guardou na pasta. Por isso estou aqui com uma proposta. A fazenda vale mais ou menos isso. Você me transfere a propriedade, eu cancelo a dívida. Ninguém sai perdendo. Vera sentiu raiva subir quente na garganta. Essa fazenda é minha. Tecnicamente é minha desde que seu marido assinou esse contrato e colocou a propriedade como garantia. Jardel sorriu de novo, aquele sorriso de tubarão. Mas sou homem razoável. Dou 60 dias para você arrumar o dinheiro. Depois disso, vou ter que tomar medidas legais. 60 dias. 60 dias. Um movimento chamou a atenção de Vera. Mauro tinha saído do celeiro e estava caminhando na direção deles. Não rápido, mas com propósito. Jardel ouviu e o sorriso vacilou um pouco. Contratou ajuda? Jardel perguntou, tentando parecer casual, mas não conseguindo disfarçar o desconforto. Mauro parou ao lado de Vera, não tocando ela, mas perto o suficiente que ela sentiu o calor do corpo dele. Ele não disse nada. Apenas olhou para Jardel com aqueles olhos que não revelavam nada. Ah, Jardel disse. Reconhecimento atravessando o rosto. Mauro, não é? Ouvi que você tinha voltado para a região. Mauro não respondeu. Sabe,
Jardel continuou. Nervosismo se infiltrando na voz apesar da tentativa de soar casual. Sempre achei interessante como ex-presidiários conseguem emprego tão fácil no campo. Na cidade seria diferente, claro. Vera sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ex-presidiário. Olhou para Mauro, mas ele continuava imóvel, olhos fixos em Jardel com expressão ilegível. Senhora Santana, Jardel disse, virando para ela, mas mantendo Mauro na visão periférica. Pense bem com quem você anda. Homens com certo tipo de passado atraem certo tipo de problema. Ele abriu a porta do carro. 60 dias. Depois conversamos de novo. Entrou no carro e partiu, levantando nuvem de poeira vermelha. Vera ficou parada, olhando o carro desaparecer, depois virou-se lentamente para Mauro. Ele já estava recuando, começando a se afastar na direção do celeiro. É verdade? Ela perguntou. Você foi preso? Ele parou. Não virou, mas parou. Ombros tensos como se esperando um golpe. Sim. Por quê? Não importa. Importa sim. Vera subiu os degraus desajeitadamente, bloqueando o caminho dele para o celeiro. Olha para mim. Por quê? Ele finalmente olhou. E nos olhos dele Vera viu algo que nunca tinha visto antes. Vergonha, dor profunda e medo de que ela fosse mandá-lo embora. Quase matei um homem, ele disse, voz áspera. Cumpri 8 anos. Saí há 10 meses. Vera deveria estar com medo. Qualquer pessoa sensata teria. Mas olhando para aquele homem que tinha passado semanas consertando sua fazenda, que trabalhava até as mãos sangrarem, que tinha salvado a vida dela sem pedir nada em troca, ela não conseguia sentir medo. Por que você quase o matou? Mauro fechou os olhos como se a pergunta doesse fisicamente. Quando abriu, havia água acumulada que ele piscou para afastar. Ele estava batendo na esposa grávida dele. Bar. Todo mundo via, ninguém fazia nada. Eu não consegui ficar parado e então intervim. Ele puxou faca. Tomei dela. Ele respirou fundo. Usei. Quase morreu. Consegui advogado ruim. Cidade pequena. Juiz corrupto. Mas a verdade? Voz quebrando. Eu bati até não aguentar mais. Muito depois que ele parou de resistir. Eu queria que ele sentisse. Queria que ele soubesse. Então essa parte eu mereci. Você defendeu alguém, Vera disse. Eu quase matei alguém. Não é a mesma coisa. Para mim é. Ele olhou para ela como se não entendesse as palavras. Você não está com medo? De você? Não. Deveria estar. Por quê? Você me machucou? Ameaçou? Mauro, você salvou minha vida. Trabalhou aqui de graça. Consertou minha casa. Vera deu um passo na direção dele. Eu confio em você. Não deveria, mas confio. Eles ficaram assim, parados a poucos passos de distância, mundo se movendo ao redor enquanto tudo entre eles estava suspenso. Uma brisa fraca balançou as árvores. Uma galinha cacarejou longe. O sol desceu mais um pouco no céu. Por que você voltou aqui? Vera perguntou suavemente. Depois de sair da prisão. Porque é o único lugar onde ninguém fingia que eu importava. Voz baixa, brutal na honestidade. Todo mundo aqui sabe o que eu fiz. Não preciso fingir ser outra coisa. E o que você é? Um ex-presidiário, um homem que quase matou outro, alguém que não merece... Ele parou, balançou a cabeça. Não importa. Merece o quê? Paz. Segunda chance. Ele olhou diretamente para ela. Você. O coração de Vera bateu mais forte. Você acha que não merece estar aqui? Sei que não mereço. Ela se aproximou mais, fechando a distância entre eles, até que podia ver cada detalhe do rosto dele, cada cicatriz, cada linha de cansaço. Levantou a mão devagar, dando tempo para ele recuar se quisesse. Ele não recuou. Ela tocou a face dele, dedos traçando a cicatriz que descia pela bochecha. Eu decido quem merece estar na minha casa, ela disse. E você merece. Entendeu? Ele cobriu a mão dela com a própria, apertando suavemente. Fecha os olhos por um segundo longo, como se absorvendo o toque, memorizando. Quando abriu, havia algo novo ali. Não esperança ainda, mas talvez a possibilidade de esperança. Essa dívida, ele disse, a gente resolve.
São 180 mil reais, Mauro. Eu não tenho nem um décimo disso. Então a gente arruma. Ele soltou a mão dela, mas devagar, com relutância. 60 dias. A gente usa cada dia. Como? Vendendo. Produzindo. Trabalhando. Sua fazenda tem potencial, só precisa de trabalho duro. Ele olhou ao redor já planejando. Gado pode vender parte. Horta comercial. Seus doces. Máquinas dos vizinhos eu conserto por dinheiro. A gente junta. Você faria isso? Por mim? Eu faço qualquer coisa por você. A declaração saiu simples, direta, sem floreios, mas carregava tanto peso que Vera sentiu lágrimas ardendo nos olhos. Piscou para afastar. Por quê? Ela sussurrou. Porque você olhou para mim como se eu fosse mais do que meus erros, ele disse. Primeira pessoa em 10 anos que fez isso. Os 60 dias que seguiram foram os mais duros e, paradoxalmente, os mais felizes da vida de Vera. Eles trabalhavam juntos desde antes do amanhecer até depois do anoitecer. Mauro vendeu metade do gado dela por preço justo, usou o dinheiro para comprar sementes e implementos. Araram terreno, plantaram horta comercial, tomates, alfaces, pimentões, tudo que crescia rápido e vendia bem. Vera fez doces, geleias, compotas, usando frutas que colhia nos pés ao redor da fazenda. Levava para vender na feira da cidade todo sábado. As pessoas compravam, elogiavam, voltavam pedindo mais. Aos poucos foi construindo clientela. Mauro consertava máquinas dos vizinhos, tratores, colheitadeiras, motores, geradores. Cobrava justo, mas cobrava. Vizinhos começaram a procurá-lo com frequência crescente. Alguns ainda o olhavam com desconfiança, mas os que arriscaram contratar seus serviços não se arrependeram. Ele era bom no que fazia. Melhor que bom. E aos poucos, tão devagar que Vera quase não percebeu quando começou, eles foram se tornando algo mais que parceiros de trabalho. Começou com pequenas coisas, mãos se tocando quando passavam ferramentas um para o outro, olhares que duravam mais tempo que necessário. A forma como ele sempre ficava posicionado entre ela e qualquer perigo, mesmo que fosse apenas um boi bravo ou um cachorro desconhecido. A forma como ela começou a cozinhar pratos favoritos dele sem perguntar, memorizando o que ele mais gostava. A forma como ela deixava café fresco esperando antes mesmo dele chegar. A forma como ela se pegou observando ele trabalhar, admirando a força nos ombros, a concentração no rosto. Uma noite, Mauro ficou mais tarde terminando de consertar o encanamento da cozinha que tinha estourado. Já era passada meia-noite quando ele terminou. Vera insistiu que ele jantasse antes de ir, aquecendo comida que tinha sobrado do almoço. Eles comeram na cozinha pequena, luz fraca do lampião a gás lançando sombras nas paredes. Conversaram sobre pequenas coisas, planos para o dia seguinte, quanto ainda precisavam arrecadar, quantos dias restavam. Quando ele se levantou para lavar o prato, ela se levantou também. Espaço era pequeno. Eles se esbarraram. Ficaram parados, muito próximos, respirando o mesmo ar. Desculpa, ele disse, mas não se afastou. Não precisa, ela respondeu, também não se afastando. Ele ergueu a mão hesitante e tocou o rosto dela. Dedos ásperos do trabalho pesado, mas toque suave. Ele olhou para ela como se esperasse que ela recuasse. Ela não recuou. Vera, ele sussurrou, e havia tanto no jeito que ele disse o nome dela. Desejo, medo, esperança. Ela se inclinou na direção dele, fechando a distância. Beijou ele primeiro, suave, teste. Ele congelou por um segundo, então correspondeu, mão na nuca dela, outra na cintura puxando ela mais perto. O beijo aprofundou, gentil mas intenso, meses de tensão se dissolvendo entre eles. Quando se separaram, respirando pesado, ele apoiou a testa na dela. Eu não sou bom para você, ele sussurrou. Deixa eu decidir isso, ela respondeu. Você merece alguém melhor, alguém sem passado. Eu não quero outra pessoa, quero você. Ele tremeu contra ela, abraçando mais forte como se temendo que ela fosse desaparecer. Eles ficaram assim por tempo longo, segurando um ao outro na cozinha pequena, enquanto o lampião tremeluzia e a noite silenciosa se estendia ao redor. Quando ele finalmente foi embora naquela noite, foi com a promessa de voltar no amanhecer.
E Vera ficou parada na varanda, assistindo as luzes da caminhonete desaparecerem, tocando os próprios lábios onde ainda sentia o gosto dele, e sorrindo apesar da dívida, apesar da incerteza, apesar de tudo. Porque pela primeira vez, desde que conseguia lembrar, ela não se sentia mais sozinha. Depois daquela noite, algo mudou entre eles. Não de forma óbvia, não com grandes declarações ou promessas, mas nas pequenas intimidades que começaram a tecer suas vidas juntas. Mauro passou a chegar mais cedo. Às vezes Vera acordava e ele já estava na cozinha preparando café, lenha crepitando no fogão. Ele aprendeu como ela gostava, forte e sem açúcar, e sempre deixava uma caneca pronta quando ela descia. Trabalhavam lado a lado agora. Não mais ele fazendo tudo sozinho enquanto ela observava. Ela aprendera a consertar cercas, a lidar com ferramentas, a entender o funcionamento das máquinas. Ele ensinava com paciência infinita, mãos guiando as dela, voz baixa explicando cada passo. E à noite, depois que o trabalho terminava, eles se sentavam na varanda. Às vezes conversavam. Mais frequentemente, apenas ficavam em silêncio confortável, ombros se tocando, dedos entrelaçados, observando as estrelas aparecerem uma a uma no céu escurecendo. Foi numa dessas noites, 20 dias antes do prazo final, que Vera teve o pesadelo. Dormia no sofá da sala, perna ainda doendo demais para subir escadas até o quarto. Mauro tinha começado a dormir no celeiro, insistindo que era mais prático, que assim já estava lá quando o trabalho começava ao amanhecer. Mas ambos sabiam a verdade, não dita, mas presente. Ele ficava perto porque não suportava a ideia dela sozinha. No pesadelo, Vera estava de volta ao dia do funeral do marido. Terra caindo sobre o caixão. Pessoas que ela mal conhecia, oferecendo condolências vazias. E ela ali parada, vestido preto, sentindo absolutamente nada. Nem tristeza, nem alívio. Apenas vazio. Apenas a certeza assustadora de que tinha passado 5 anos casada com um homem que nunca a conhecera de verdade, e ela nunca conhecera ele. Acordou gritando, suor frio na testa, coração disparado. A porta se abriu com estrondo. Mauro entrou correndo, cabelo desarrumado, descalço, apenas de calça. Deve ter corrido do celeiro assim que ouviu. Olhos alertas procurando perigo, músculos tensos prontos para lutar. Vera, ele disse, atravessando a sala em 2 passadas. O que foi? Você está bem? Ela estava tremendo. Não conseguia parar. Apenas um pesadelo, tentou dizer, mas a voz saiu quebrada. Desculpa, eu te acordei. Ele se ajoelhou na frente do sofá, mãos nos ombros dela. Hey, olha para mim. Está tudo bem. Foi só um sonho, mas não estava tudo bem, porque o pesadelo tinha trazido de volta tudo que ela tinha tentado enterrar. A solidão do casamento, o peso de ser invisível, o medo de que nunca seria vista como realmente era. Eu não o amava. As palavras saíram antes que ela pudesse parar. Meu marido. Eu não o amava, Mauro. Casei porque era o que todo mundo esperava. Porque era o que uma moça de família faz. Porque eu não sabia que tinha outra opção. Lágrimas escorrendo agora. 5 anos. 5 anos vivendo com um homem que me tratava como móvel. Que era bom, que não batia, que trazia dinheiro. Mas que nunca me perguntou o que eu queria, o que eu pensava, o que eu sentia. E eu fiquei. Fiquei porque achei que era isso que amor era. Mauro a puxou para si, braços fortes ao redor dela, deixando ela chorar no peito dele. Não disse nada, apenas segurou, uma mão acariciando o cabelo dela devagar, constante. Quando ela finalmente se acalmou, exausta das lágrimas, ele ainda estava segurando ela. Ela sentiu a respiração dele no topo da cabeça, o calor do corpo dele aquecendo o dela. Eu vejo você, ele disse, voz baixa, rouca, e não é móvel que eu vejo. Ela se afastou só o suficiente para olhar o rosto dele. O que você vê? Ele tocou o rosto dela, dedos limpando lágrimas que restavam. Vejo uma mulher que não desiste, que conserta o que está quebrado, que não tem medo de sangue, suor ou tempestade. Pausa.
Vejo alguém que olhou para mim e não viu monstro. Viu pessoa. Você me salvou, Vera. Muito mais do que eu salvei você. Você não precisa me salvar, ela sussurrou. Você só precisa ficar. Eu não vou a lugar nenhum, promete? Ele segurou o olhar dela, olhos escuros intensos na luz fraca. Prometo. Ela o beijou então, diferente da primeira vez. Não gentil, não teste, mas urgente, desesperado, como se precisasse confirmar que ele era real, que aquilo era real. Ele correspondeu com igual intensidade, mãos na cintura dela, puxando ela mais perto. Quando se separaram, respirações pesadas, ele apoiou a testa na dela. Fica comigo hoje à noite, Vera sussurrou. Não no celeiro, aqui, só fica. Ele hesitou apenas um segundo, então acenou. Se deitaram no sofá estreito, ela de costas para ele abraçando ela por trás, braço forte ao redor da cintura. Ela nunca tinha se sentido tão segura na vida. Dormiu sem mais pesadelos, embalada pela respiração constante dele, pelo calor do corpo dele, pela certeza absoluta de que, pela primeira vez, alguém a via exatamente como ela era, e não saiu correndo. Na manhã seguinte, um vizinho chegou à fazenda com notícia. Vera e Mauro estavam no pasto verificando o gado quando viram a caminhonete velha do seu Antônio se aproximar. O homem idoso desceu, tirando o chapéu, expressão preocupada. Dona Vera? Mauro? Ele cumprimentou. Vim avisar. Jardel Branco está na cidade fazendo perguntas sobre vocês. Que tipo de pergunta? Mauro perguntou, corpo já tensionando. Sobre quanto dinheiro vocês estão juntando. Sobre quem está comprando de vocês. Seu Antônio olhou para Mauro especificamente. E está espalhando histórias sobre você, dizendo que é perigoso, que as pessoas não deveriam confiar, que deviam parar de te contratar. Vera sentiu raiva ferver. Ele está tentando nos impedir de juntar o dinheiro. Parece que sim. Seu Antônio colocou o chapéu de volta. Só vim avisar. Cuidado com ele. Jardel não é homem de perder. E quando sente que vai perder, fica perigoso. Obrigado por avisar, Vera disse. Depois que seu Antônio foi embora, Mauro ficou parado, maxilar apertado, olhando para a estrada vazia onde a caminhonete tinha desaparecido. Ele está com medo, Mauro disse finalmente. Significa que estamos conseguindo. Estamos perto do valor. E se ele fizer algo pior? Vera perguntou. E se não for só espalhar boatos? Então eu lido com isso. Mauro virou para ela, expressão séria. Você não vai perder essa terra. Não vou permitir. Havia algo no tom dele que fez Vera estremecer. Não de medo, mas de reconhecimento. Era o tom de alguém que sabia exatamente até onde era capaz de ir para proteger o que importava. Mauro, ela disse pegando a mão dele, não faz nada que te coloque em risco. Não vale a pena. Você vale. Não se eu te perder no processo. Ele apertou a mão dela. Não vai me perder. Mas Vera viu algo nos olhos dele, algo escuro e determinado, e sentiu medo pela primeira vez desde que o conhecera. Não medo dele. Medo pelo que ele poderia fazer se a situação chegasse no ponto de ruptura. 3 dias depois, a situação chegou no ponto de ruptura. Vera tinha ido à cidade vender doces na feira. Mauro ficara na fazenda consertando o trator. Ela voltou no meio da tarde. Caminhonete carregada de compras, dinheiro do dia na bolsa. Mais 43 mil reais juntados. Estavam chegando perto. Faltavam apenas 15 dias. Quando entrou no portão da fazenda, algo estava errado. As galinhas estavam alvoroçadas, cacarejos histéricos vindo do galinheiro. O portão da frente da casa estava aberto, batendo ao vento, e havia vidro quebrado espalhado na varanda. Vera saiu da caminhonete com o coração disparado. Mauro, ela chamou. Mauro. Nenhuma resposta. Ela subiu os degraus devagar, vidro estalando sob os sapatos. A janela da sala estava despedaçada. Dentro, móveis revirados, almofadas rasgadas, gavetas abertas e conteúdo espalhado pelo chão. E no espelho acima da lareira, escrito em tinta vermelha que parecia sangue, mas provavelmente não era, tem jeito mais fácil de pagar. Vera sentiu bile subir na garganta.
Foi até o celeiro correndo, Mauro, Mauro, mas encontrou apenas ferramentas espalhadas, sinais de que alguém tinha procurado algo ali também. Ele não estava em lugar nenhum. Ela voltou para a casa, pegou o telefone velho, ligou para o celular dele. Tocou 3 vezes. Atendeu. Alô? Voz dele, tensa. Onde você está? Indo para a cidade. Você está bem? Não. Alguém invadiu a casa, quebrou tudo, deixou ameaça. Silêncio do outro lado. Então, voz perigosamente baixa. Você está machucada? Não, mas Mauro... Tranca todas as portas, não sai de casa. Eu volto em 1 hora. Onde você está indo? Resolver isso. A ligação caiu antes que ela pudesse responder. Vera ficou parada segurando o telefone, medo gelado se espalhando pelo peito. Ele ia fazer algo estúpido, ia confrontar Jardel. Ia acabar de volta na prisão ou pior. Ela pegou as chaves da caminhonete e foi atrás dele. Encontrou a caminhonete de Mauro estacionada em frente ao escritório de Jardel no centro da cidade. Era um prédio de 2 andares, fachada de vidro espelhado, placa dourada anunciando Branco Empreendimentos. Vera estacionou ao lado e entrou correndo. A recepcionista tentou parar ela. Desculpe, senhora, não pode. Mas Vera já estava subindo as escadas até o 2º andar, onde ficava o escritório principal. Ouviu vozes antes de chegar. Uma delas era Mauro, grave e controlada de forma assustadora. A outra era Jardel, arrogante, mas com nervosismo nas bordas. Ela abriu a porta sem bater. O escritório era grande, mobiliado com luxo. Jardel estava atrás da mesa de mogno, 2 homens grandes de pé atrás dele, claramente seguranças ou capangas. Mauro estava na frente da mesa. Postura relaxada, mas Vera reconhecia a tensão em cada linha do corpo dele. Estava pronto para lutar. Ah, Jardel disse quando Vera entrou, sorriso falso no rosto. Senhora Santana, que prazer. Justamente falávamos sobre você. Foi você, Vera disse. Não pergunta. Você mandou invadir minha casa. Eu? Jardel levou a mão ao peito com falsa indignação. Não sei do que está falando. Mentira. Mauro deu um passo na direção da mesa. Os capangas se moveram, mas Jardel levantou a mão parando eles. Você mandou seus homens. Assustou ela. Destruiu coisas. Ele inclinou a cabeça. Erro grave. É uma ameaça? Jardel perguntou, toda a pretensão de civilidade caindo da voz. É aviso. Mauro se inclinou sobre a mesa. Você fica longe dela, longe da fazenda. Não encosta nenhum dedo. Entendeu? Ou o quê? Você vai me bater? Como bateu naquele homem que quase matou? Jardel riu sem humor. Você é ex-presidiário, Mauro. Toca em mim e volta para a cadeia. Dessa vez para sempre. Vale a pena, Mauro disse simplesmente. A certeza absoluta na voz dele fez até Jardel recuar um pouco, mas ele se recompôs rapidamente, levantando da cadeira. Vocês têm 15 dias. 15 dias para me dar R$180 mil ou a fazenda é minha. E não adianta juntar dinheiro, porque vou garantir que ninguém mais compre nada de vocês. Ele olhou para Vera. Nenhum doce, nenhuma verdura, nada. Vou comprar todo mundo na cidade. E você, ele voltou para Mauro, ninguém vai te contratar. Ninguém confia em presidiário mesmo. Tem algo que você não sabe, Mauro disse, voz ainda calma, mas havia algo nela agora, algo afiado. Eu gravei sua confissão. Jardel congelou. O quê? No dia que vim aqui primeira vez. Tinha celular no bolso, gravando. Você admitiu que deu o empréstimo sabendo da seca. Admitiu que planejou tomar a terra desde o início. Admitiu que tem interesse no minério do subsolo. Mentira. Mauro tirou um celular velho do bolso. Quer ouvir? A cor sumiu do rosto de Jardel. Ele olhou para os capangas, depois de volta para Mauro. Você não pode provar nada com isso. Posso tentar. Mauro guardou o celular. Ou você pode cancelar a dívida, apagar tudo, deixar ela em paz. E eu não entrego isso para a polícia. Essa é chantagem. É negociação. Jardel ficou quieto por tempo longo. Vera podia ver a mente dele trabalhando, calculando opções. Finalmente, ele sorriu.
Aquele sorriso de tubarão que não chegava aos olhos. Não. Ele sentou de volta. Porque não acredito que você tenha gravação nenhuma. E mesmo que tenha, advogados vão destruir isso no tribunal. Ele se inclinou para a frente. 15 dias. Depois a fazenda é minha. E não tem nada que você possa fazer. Mauro ficou imóvel por um segundo. 2. Então se virou para sair. Pegou a mão de Vera. Vamos embora. Eles desceram as escadas em silêncio. Só quando chegaram na rua, Vera perguntou: Você realmente tem a gravação? Não, voz cansada, estava blefando. Então, o que a gente faz? Ele parou, virou para ela, tocou o rosto dela com cuidado. A gente junta o resto do dinheiro. E se não der, eu dou um jeito. Que jeito? Qualquer um. Ele beijou a testa dela. Você não vai perder sua casa. Confie em mim. Mas Vera viu algo nos olhos dele, aquela escuridão de novo, e soube que ele estava disposto a cruzar qualquer linha, pagar qualquer preço. E isso a assustava quase tanto quanto perder a fazenda. Os próximos 12 dias foram os mais intensos. Trabalharam como nunca antes, quase sem dormir, vendendo tudo que podiam vender, fazendo tudo que podiam fazer. Vizinhos ajudaram, apesar das tentativas de Jardel de intimidá-los. A comunidade tinha visto o que Mauro fez pela fazenda de Vera, tinha visto o tipo de homem que ele realmente era e decidiram ficar do lado deles. No 13º dia, eles contaram o dinheiro. 163 mil reais. Faltavam 17 mil. Não vai dar, Vera disse, cabeça entre as mãos, sentada na mesa da cozinha. Não temos tempo. Mauro estava parado na janela, olhando para o céu escurecendo. Tempestade vindo. Grande. Pode ver nas nuvens. Mauro, você está me ouvindo? Estou. Ele virou. E estou dizendo que vou resolver. Como? Ele não respondeu. Apenas pegou as chaves da caminhonete. Onde você vai? Vera se levantou, pânico subindo. Mauro, não faz besteira. Não é besteira. É o que precisa ser feito. Ele veio até ela, segurou o rosto dela com as duas mãos. Eu te amo, você sabe disso? Era a primeira vez que ele dizia. E estava dizendo como despedida. Não, Vera disse, lágrimas já escorrendo. Não, você não vai fazer isso. O que quer que esteja pensando não vale a pena. Você vale tudo. Eu não quero a fazenda se significa te perder. Você não vai me perder. Ele a beijou, longo e profundo, como se memorizando o gosto dela. Quando me afastou, tinha lágrimas nos olhos dele também. Confia em mim, só mais uma vez. Confia. E então ele se foi, deixando ela sozinha enquanto a tempestade começava a rugir lá fora. A tempestade atingiu com violência total, 1 hora depois. Vera tentou ligar para Mauro. Celular dele ia direto para a caixa postal. Tentou ligar para a polícia, mas linhas estavam caindo com o vento. Ficou sozinha na casa, vento sacudindo janelas, chuva batendo no telhado como pedras. E então, ouviu o estalo alto, rachadura de madeira. Olhou para cima a tempo de ver o teto começar a ceder. Uma árvore tinha caído sobre a casa. Correu para a porta, mas ela travou, madeira inchada pela umidade. Chutou, empurrou, nada. Água começou a entrar pelas rachaduras do teto, vazamento virando torrente. O teto ia desabar. Ela ia ficar presa, ia morrer afogada na própria casa. Gritou por ajuda, sabendo que ninguém ia ouvir na tempestade. E então, a porta explodiu para dentro. Mauro entrou como furacão, encharcado, sangue escorrendo de um corte na testa, olhos selvagens procurando ela. Vera, ele gritou sobre o barulho da chuva. Aqui, ela respondeu. E ele estava ao lado dela em 2 passos, pegando ela no colo, virando para sair, quando o teto cedeu completamente. Ele se jogou para frente, cobrindo ela com o próprio corpo, entulho caindo sobre as costas dele. Vera ouviu o grunhido de dor dele, mas ele não parou, não vacilou. Atravessou a porta, desceu os degraus, correu até estar longe da casa antes de parar. Os dois caindo de joelhos na lama, respirando pesado. A casa desabou atrás deles com estrondo final. Vera se virou nos braços dele, tocando o rosto dele. Você voltou.
chorando e rindo ao mesmo tempo. Você está machucado? Estou bem. Ele a segurou mais apertado. Você está bem? Você voltou, ela repetiu, enterrando o rosto no peito dele. Sempre. Ele beijou o topo da cabeça dela. Sempre vou voltar para você. Ficaram assim, abraçados na chuva enquanto a tempestade continuava ao redor, mas entre eles havia apenas calor, apenas certeza. Finalmente Vera se afastou o suficiente para olhar o rosto dele. Onde você foi? Para Jardel. Ele limpou o cabelo molhado do rosto dela. Mas não para brigar, para negociar. Com o quê? Comigo. Eu ofereci trabalhar para ele. 2 anos. De graça. Em troca de cancelar sua dívida. Vera ficou congelada. Você o quê? Era a única forma. Ele segurou o rosto dela quando ela tentou se afastar. Vera, escuta. Ele ia tomar a fazenda. Ia te deixar sem nada. Eu não podia permitir. Mas 2 anos da sua vida são nada comparado com toda a sua vida sem casa. Ela balançou a cabeça, lágrimas se misturando com a chuva. Eu não aceito isso. Não aceito você se prendendo de novo. Não é prisão, é escolha. Ele forçou ela a olhar para ele. Você me deu algo que eu nunca tive. Você me viu como pessoa, como alguém que merecia a segunda chance. Deixa eu retribuir isso. Deixa eu te dar sua casa de volta. E se ele não aceitar? Ele já aceitou. Mauro tocou a testa na dela. Papel assinado. Dívida cancelada. Fazenda é sua. Livre e limpa. Vera sentiu como se o chão tivesse sumido. Ele tinha feito isso. Tinha sacrificado a própria liberdade pela dela. E não havia nada que ela pudesse fazer para mudar, porque já estava feito. Eu não quero você longe de mim, ela sussurrou. Vou voltar. 2 anos. E depois sou seu para sempre, se ainda me quiser. Vou sempre te querer. Sempre. Então vale a pena. Eles se beijaram ali, na chuva, na lama, com a casa destruída atrás deles e futuro incerto pela frente. Mas juntos. Apesar de tudo, juntos. Quando a tempestade passou e o sol começou a despontar no horizonte, eles ainda estavam ali, segurando um ao outro, sobreviventes de mais uma tempestade e prontos para enfrentar todas as que viriam. Mas o amanhecer trouxe surpresa. Quando o sol nasceu completamente, carros começaram a chegar na fazenda. Caminhonetes, picapes, carros velhos. 1, 2, 5, 10. Vizinhos, pessoas da cidade. Gente que Vera conhecia de vista, gente que tinha comprado seus doces, gente que Mauro tinha consertado máquinas. Seu Antônio desceu da primeira caminhonete, seguido pela esposa e 3 filhos. Dona Maria veio depois trazendo filhas e netos. Outros seguiram, mais de 30 pessoas no fim. Viemos ajudar a reconstruir, seu Antônio disse simplesmente. Casa caiu. Precisa de casa nova. A gente constrói. Mas, Vera começou, voz presa na garganta. Sem mas. Dona Maria cortou, pegando a mão de Vera. Você é boa gente. Ele também. Ela olhou para Mauro. A gente não deixa boa gente cair. E começaram a trabalhar. Limparam entulho, salvaram o que podia ser salvo, planejaram reconstrução. Trouxeram ferramentas, madeira, pregos. Alguns trouxeram comida. Montaram mesas sob árvores. Improvisaram festa enquanto trabalhavam. Mauro ficou parado observando, expressão de choque no rosto. Vera ouviu piscar várias vezes rapidamente, limpando algo dos olhos. Você merece isso, ela disse baixo, pegando a mão dele. Merece as pessoas te verem como eu te vejo. Ele apertou a mão dela, sem conseguir falar. E no meio da tarde, quando mais pessoas chegavam, outro carro apareceu. Preto, reluzente. Jardel. Ele saiu devagar, olhando ao redor para toda a gente trabalhando. Procurou Vera e Mauro, caminhou até eles. Todos pararam de trabalhar, tensão súbita no ar. Vim devolver algo, Jardel disse, tirando papel do bolso. Contrato, nosso acordo. Ele estendeu para Mauro. Rasgado ao meio. Mauro olhou para o papel, confuso. Por quê? Porque recebi ligação hoje cedo. Do juiz. Parece que várias pessoas fizeram denúncias contra mim.
Empréstimos predatórios, intimidação, ameaças. Ele olhou ao redor para os vizinhos observando. Uma comunidade inteira testemunhando contra mim. Seu Antônio deu um passo à frente. A gente se cansou. De você abusar de gente que não pode se defender. Acabou. Jardel olhou para o velho fazendeiro, depois de volta para Mauro e Vera. Vocês venceram. A dívida está cancelada. Sem condições. Vou sair da região. Começar em outro lugar. Ele virou para ir embora, parou. Para o que vale, ele disse sobre o ombro. Vocês dois são sortudos. De terem um ao outro. De terem isso. Ele gesticulou para os vizinhos. Não desperdicem. E foi embora, deixando apenas poeira vermelha no ar. Por um momento, silêncio total. Então seu Antônio começou a aplaudir. Outros seguiram. Logo toda a comunidade estava aplaudindo, rindo, gritando vitória. Vera se virou para Mauro. Ele estava olhando para ela com expressão que ela nunca vira antes. Não exatamente felicidade, embora tivesse felicidade ali. Era algo mais profundo. Era paz, era pertencimento, era finalmente, depois de tanto tempo, sentir que tinha encontrado lar. Ela se lançou nos braços dele, beijando ele na frente de todo mundo, sem se importar com olhares, sem se importar com nada além desse momento, esse homem, essa vitória que construíram juntos. Quando se separaram, Mauro sussurrou contra os lábios dela. Casa no. Não tenho anel. Não preciso de anel. Só de você. Mas ela merece. Ele se afastou, procurou no bolso, tirou um anel de arame, retorcido em formato de flor. Tosco, mas bonito. Fiz semana passada, caso precisasse. Ele se ajoelhou ali mesmo, na terra vermelha, na frente de 30 testemunhas. Vera Santana, você aceita casar com ex-presidiário sem dinheiro, sem casa, sem nada além de 2 mãos que trabalham e um coração que é todo seu? Ela caiu de joelhos na frente dele, pegando o rosto dele. Você tem casa, esta, nossa. E eu aceito, 1000 vezes aceito. Eles se beijaram de novo enquanto aplausos explodiam ao redor. E ali, naquela terra que quase perderam, cercados por comunidade que escolheu ficar ao lado deles, começou algo novo. Algo construído não sobre obrigação ou expectativa, mas sobre escolha. Sobre amor real, imperfeito, trabalhado tijolo por tijolo. 3 meses depois, a casa nova estava pronta. Pequena, mas sólida. Madeira boa, telhado de telha que não vazava. Varanda grande onde podiam sentar e ver o pôr do sol. Quarto de casal. Cozinha ampla. Banheiro com chuveiro quente. Luxo simples, mas suficiente. Fizeram casamento simples. Padre da cidade, comunidade inteira presente, festa debaixo das árvores com churrasco e música. Vera usou vestido branco simples que Dona Maria costurou. Mauro usou terno que alguém emprestou, um pouco largo nos ombros, mas ele estava bonito mesmo assim. Bonito e feliz de um jeito que transformou o rosto dele. Quando trocaram votos, voz dele tremeu. Voz dela também. Mas palavras saíram claras. Promessa de ficarem juntos nas tempestades, nos dias duros, nos momentos de dúvida. Promessa de se verem sempre, realmente verem, não importa o que viesse. E quando o padre disse pode beijar a noiva, Mauro pegou Vera nos braços, girou ela, beijou ela sob aplausos e gritos de alegria. E Vera riu, aquele riso livre e leve de quem finalmente tinha encontrado onde pertencia. A festa durou até tarde. Mas eventualmente pessoas foram embora, deixando apenas os dois. Eles subiram na varanda da casa nova, sentaram lado a lado no degrau, dedos entrelaçados, olhando as estrelas. Está feliz? Vera perguntou. Mais do que achei que podia ser, ele respondeu. Você? Completamente. Ele beijou o lado da cabeça dela. Obrigado. Por quê? Por me dar isso. Chance, lar, família. Ele olhou para ela. Por me ver quando eu não conseguia me ver. Nós nos salvamos um ao outro, ela disse. Não foi eu. Foi nós. Nós, ele repetiu, testando a palavra. Gosto disso, eu também. Ficaram em silêncio confortável, apenas curtindo a presença um do outro. Brisa noturna trouxe cheiro de terra e grama. Grilos cantavam.
Lua cheia iluminava o pasto onde gado dormia, e então Vera percebeu algo no horizonte. Nuvens se formando, escuras, pesadas, carregadas. Vem tempestade, ela disse. Mauro seguiu o olhar dela. Vem mesmo. Ele apertou a mão dela. Grande. Vera sentiu aquela fisgada antiga de medo. Tempestades tinham marcado tantos momentos críticos. A primeira quando ele a salvou. A segunda quando a casa caiu. O que essa traria? Mas então ela olhou para o homem ao seu lado. Marido agora. Parceiro. A pessoa que escolheu ficar quando todos os outros teriam ido embora. E o medo se dissolveu, substituído por algo muito mais forte. Certeza. Confiança absoluta que não importava o que viesse, eles enfrentariam juntos. Deixa vir, ela disse. Ele olhou para ela, surpreso pela firmeza na voz. Depois sorriu. Aquele sorriso raro, genuíno, que transformava o rosto dele completamente. Juntos? Ele perguntou. Sempre juntos, ela confirmou. A primeira gota caiu, depois outra. Logo estava chovendo, aquela chuva forte e limpa que lavava tudo. Eles se levantaram, entraram na casa. Mauro fechou a porta, trancou. Virou para Vera, estendendo a mão. Ela pegou, deixando ele puxá-la para perto. Se beijaram ali, na entrada da casa que tinham construído juntos, enquanto a tempestade rugia lá fora. Mas dentro havia apenas calor. Havia luz acesa na janela. Havia duas pessoas que tinham encontrado uma na outra tudo o que precisavam. Não perfeição, não ausência de problemas, mas presença, compromisso, amor que tinha sido testado e forjado através de fogo e tempestade e tinha saído mais forte. A tempestade rugiu a noite toda. Trovões sacudiram as paredes. Vento uivou pelos cantos. Chuva tamborilar constante no telhado novo que não vazou, não cedeu, permaneceu firme. E dentro daquela casa, finalmente, havia apenas paz. Vera acordou no meio da noite, deitada ao lado de Mauro, cabeça no peito dele, ouvindo o coração bater constante. Ele dormia profundamente pela primeira vez, desde que ela o conhecera, sem pesadelos, sem gritos, sem inquietação. Ela olhou pela janela. A tempestade tinha passado. Lua aparecia entre nuvens se dispersando. Primeiro raio de luz tocando a terra molhada. Novo começo. Para os dois. Para eles. Vera sorriu, fechou os olhos e dormiu embalada pela respiração do homem que amava, na casa que era deles, na terra que nunca mais ninguém tiraria. E quando o sol nasceu, nasceu sobre algo que tinha sido destruído e reconstruído mais forte. Sobre cicatrizes que viraram histórias, sobre tempestades que viraram fundações. Nasceu sobre lar. Na lama fria eu caí, arame rasgando a pele, sozinha naquela dor, sem ninguém pra me erguer. Mas surgiram mãos calejadas de um homem sem nome ainda, cicatrizes no olhar e silêncio na ferida. Ele consertou minha cerca, eu consertei seu coração. Dois quebrados se encontrando na mesma solidão. E a tempestade veio forte, mas não levou a gente não. Construímos nosso abrigo com trabalho e com perdão. Que venha chuva, que venha vento, nós dois de pé vamos ficar, porque amor plantado em terra firme, tempestade não vai arrancar. Ele tinha um passado sombrio, eu tinha um casamento frio.
Dois corações machucados procurando um novo rio. Trabalhamos lado a lado, sol nascendo, sol se pondo. Caba tábua que pregamos era amor que estava crescendo. Veio gente querendo tirar o que custou sangue e suor, mas raiz que cresce fundo não arranca o invasor. E a tempestade veio forte, mas não levou a gente não. Construímos nosso abrigo com trabalho e com perdão. Que venha chuva, que venha vento, nós longe de pé vamos ficar, porque amor plantado em terra firme, tempestade não vai arrancar. Ele disse: eu não mereço. Eu disse: deixe eu decidir. Olhei nos olhos dele e vi um homem renascendo ali. Eu era viúva invisível, ele era homem sem lugar. Mas quando nossas mãos se encontraram, a gente achou nosso lar. E a tempestade veio forte, derrubou a casa, quase a gente. Mas ele voltou correndo, me salvou da enchente. Que venha chuva, que venha vento, que venha o mundo contra nós, porque amor forjado no fogo fica mais forte depois. Amor forjado no fogo fica mais forte depois. Deixa vir a tempestade. A gente aprendeu a dançar na chuva e construir no barro.